Entramos. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, eu queria agradecer a participação de todos vocês pelas redes sociais, hoje mais uma vez pelo Facebook, e naquele propósito que nós nos colocamos há algum tempo, de toda semana, toda quarta-feira, trazer um tema importante para debater relativo à cidade, ou relativo ao nosso cotidiano. O tema de hoje é um tema mais importante do que nunca, e mais atual do que nunca, que é a questão, da saúde mental, dos aspectos psicológicos que todo esse momento nos traz, a vida moderna e, sobretudo, esse momento de pandemia. E hoje a gente tem a satisfação de trazer como convidado nosso querido amigo Frei Ivani. Eu falo amigo porque a nossa relação ela vem de muito longe, né? Desde a época que o Frei Ivani ainda estava no seminário, a gente ia atuando na Pastoral da Juventude, então é uma relação que já vem de décadas, né? E o Frei Ivani, além de ser padre aqui na Paróquia de São Sebastião, também é o comissário da comunidade carmelitana e é psicólogo de formação. Então, é alguém que domina o assunto que vai tratar e vai poder dar algumas dicas para nós de como superar, de como conviver com essas questões tão importantes, tão fortes, que atingem a questão psicossocial, né? Então, boa noite, Frei Ivani. Seja bem-vindo. Eu queria que você também se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco aí nessa introdução desse momento que vivemos. Boa noite, é um prazer muito grande ter conosco. E muito obrigado de coração por ter atendido o pedido. Eu acho que vai ser gratificante essa live para mim e para as pessoas que vão estar nos acompanhando e depois repercutindo essa live, seja pelo Facebook ou seja também pelo canal do YouTube. Então, depois o pessoal pode ir lá, pegar o endereço do canal do YouTube, vai estar também gravado essa live lá para você poder acompanhar, assistir e repassar para outras pessoas. Boa noite, Frei Ivani, seja muito bem-vindo. Um prazer muito grande estar falando contigo. Boa noite, César Alexandre. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham. Normalmente, sempre a gente tem que experimentar coisas novas, dizem na vida, né? E, para mim, essa é uma experiência diferente, uma experiência nova, né? É uma experiência nova da gente estar aqui fazendo uma live desta. Quem imaginava que poderíamos fazer esse processo? Como você mesmo disse, né? Eu sou Frei Ivani, há uns anos atrás, na minha vida, depois da minha formação, religiosa, no caso, como a da filosofia, da teologia, e trabalhando depois como padre, eu senti a necessidade de aprofundar um pouco mais para servir melhor o povo de Deus. Aí foi quando eu tive a graça de cursar a psicologia. Então, depois fui cursar a psicologia, e a psicologia, sim, me ajuda muito, tanto no trabalho, no atendimento aqui ao povo de Deus, aqui na Paróquia São Sebastião, bem como também o trabalho nosso com os dependentes químicos. E eu acredito que ajuda a melhor servir. Então, por isso que também é uma faceta desse trabalho. E é uma alegria muito grande poder compartilhar. Talvez não temos nada de novo aqui de baixo, mas pelo menos a gente poder conversar sobre algumas coisas relevantes à nossa vida. Isso, muito legal, Frei Ivani. Frei Ivani, tem um autor moderno, um autor contemporâneo, infelizmente já falecido em 2017, é o Zygmunt Bauman, né? Então, o Bauman é autor de diversos livros, e a área dele de atuação, né, ele é filósofo e pensador, é justamente essa questão de analisar a contemporaneidade, né? E ele faz uma análise da nossa sociedade, diz o seguinte, né? Que é uma sociedade que é pautada, sobretudo, né, pela individualidade e pelo consumismo. Isso são marcas reais, a gente basta de ver no cotidiano. As pessoas cada vez mais valorizam muito mais o ter do que o ser. E o consumo virou sinal de realização pessoal, ou seja, você é medido pela sua capacidade de consumo, e muitas vezes não por aquilo que você é. Infelizmente, essa é uma característica dessa sociedade, e isso cada vez mais tem aprofundado. Então, ele vai chamar essa sociedade de uma modernidade líquida. Por que líquida, né, para ele? Porque o líquido é o contrário do sólido. O líquido não tem forma, ele dilui, ele flui, ele escapa pelas mãos, né, ele transborda, ou seja, ele não tem uma forma sólida consistente. Então, para o Bauman, nós vemos uma modernidade líquida, uma sociedade líquida, onde o tempo cada vez mais parece ser comprimido, né? A gente cada vez tem menos tempo de fazer as coisas, basta a gente ver no dia a dia cada um. Todo mundo tem pressa de tudo, até que chegou essa pandemia e demonstrou que a gente não precisa ter tanta pressa, que dá para ficar em casa, dá para fazer as coisas no dia a dia, dá para se envolver com a família, dá para viver uma vida também em sociedade, não viver a vida mediada pelo tempo e pelo dinheiro e pelo trabalho, né? E o resultado de tudo isso, né, dessa sociedade
líquida, dessa sociedade pautada pelo ter e pelo consumo, o resultado disso é uma pressão muito grande sobre as pessoas. Uma pressão no cotidiano, que é uma pressão pela realização, porque a sociedade lhe cobra isso, né, a questão do consumo, a insegurança do desemprego. Numa crise como essa, a gente passa por um momento de crise econômica que já vinha antes da pandemia e vai se agravar agora. Então, essa crise também provoca uma pressão sobre os pais de família, sobre as pessoas. Ou seja, a gente vive num mundo de pressão, pressionado. E a pandemia também está aí, né? A pandemia vem potencializar, agravar isso e vem desnudar ainda mais essa situação, né? Sobretudo aí facilitando essa questão da tensão, da pressão. E aí, Frei, a pergunta que eu faço não é uma pergunta, mas é uma indagação, né? A gente sabe que essa tensão, essa ansiedade, esse estresse que essa sociedade nos provoca e que esse momento nos traz, são gatilhos para duas questões principais, né? Que são considerados o principal mal da modernidade, que é a depressão. E junto com ela, às vezes até ela se agrava, chegando até em situações de suicídio. Quais são os sintomas disso? Como é que a gente pode analisar isso? Como é que você vê isso na sociedade atual? Muito bem. Na nossa sociedade, eu vou resgatar uma obra de Freud, que é o Mal-Estar na Civilização. Freud, ele vai dizer que viver na sociedade existe um preço. Tá? Então, existe um preço. Então, normalmente, a sociedade coloca normas, a sociedade coloca regras. E tem muitas pessoas que não conseguem viver nessas normas, nessas regras. Então, essas pessoas que não conseguem viver na norma, que não conseguem viver um pouco nas regras, podem surgir o quê? Algumas neuroses, algumas patologias. Então, não é à toa que agora, por exemplo, que nós estamos vivenciando na nossa sociedade, para algumas pessoas vai acelerar alguns sintomas da depressão e poderá levar também à questão do suicídio. Né? Por quê? A sociedade, como tal, ela vai nos estruturando. Por exemplo, todos nós gostamos de andar tranquilamente, não é verdade? A gente gosta, por exemplo, como é tão bom estar mostrando o nosso rosto. É bom mostrar o rosto. É bom a gente andar de um lado para o outro. Com a questão da pandemia, a sociedade, o que ela fez? Ela disse que nós não podemos estar circulando por aí. É melhor a gente ficar em casa. Então, para muitas pessoas, o ficar em casa está limitando a nossa liberdade. Então, esse limitar a nossa liberdade faz com que eu acabo ficando doente. Para muitas pessoas, eu acabo ficando doente. Então, eu fico doente por quê? Eu não posso me circular. E agora, tem pessoas também, César, que tem essa dificuldade, que tem que consumir. Eu tenho que consumir. Né? Eu tenho essa pulsão para compras. E agora? Não posso ir ao mercado direito, não posso fazer minhas compras. Olha como é que isso vai gerando em nós a questão das nossas doenças mentais aí. Né? No suicídio, daqui a pouco, nós podemos abordar um pouco mais fortemente a consequência a respeito do suicídio. A depressão, a gente às vezes pensa que ela é uma doença nova, mas é uma doença antiga, né? Ela sempre existiu ao longo dos séculos. A diferença fundamental agora é que ela se tornou uma epidemia ou até uma pandemia, né? Por quê? Porque toda essa vida moderna, essa vida dominada pelo tempo, dominada pelo relógio, dominada pelo ter, ela transforma as pessoas em quase robôs, né? E tanto já é algo, um clamor antigo. Em 2006 mesmo, na 18ª Conferência do Conselho Pontífice da Pastoral da Saúde, lá em Roma, já foi debatida essa questão, né, Frei? E tirou como principal conclusão que a depressão é um mal do século e ela necessita ser contraposta, ser controlada. Controlar a depressão, vencer a depressão, é uma vitória da vida sobre a morte. Então, olha o tamanho da gravidade, a própria Igreja Católica já apontava isso como um aspecto importante. Né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que a gente ouviu falar tanto agora nessa pandemia, que é quem dá as diretrizes da política de saúde mundial, ela calcula, Frei Ivani, que 1,4 bilhão de pessoas, em algum momento da vida, vão ter algum tipo de depressão ou ter sintomas de depressão. População mundial é de 7,8 bilhões. Então, você imagina, 1,4 bilhões
vai ter essa situação. Então, a gente vê daí por que a própria Igreja Católica, já em 2006, já apontava isso como um desafio da Pastoral da Saúde, que é vencer essa questão. E aí tem dois aspectos. Tem o aspecto social e o aspecto médico, né? Ela está diretamente ligada à questão familiar, né? A família, muitas vezes, pode ser até, ao meu ver, né, uma fonte de depressão, quando a família não consegue ter um relacionamento com o seu ente querido, né? Ela pode facilitar essa depressão, mas ela também pode ser a terapia. Queria que você falasse um pouco, Frei Ivani, qual o papel da família nessa relação com essa pessoa que tem depressão, né, ou que está com sintomas de depressão, que é basicamente movido pela ansiedade, pela tensão e pelo estresse. Ok. Então, vamos pegar assim um conceito, nós chamaríamos assim de eutimia. A eutimia é o nosso equilíbrio do nosso humor. Ora a gente está mais feliz, ora a gente está um pouco mais triste, mas isso está dentro da nossa normalidade. Então, eu estou na eutimia, estou no meu equilíbrio do meu humor. Acontece que, depois de uma linha, a gente cai para aquilo que nós chamamos de anedonia. Na anedonia, aquilo que era prazeroso deixou de ser prazeroso. Por exemplo, andar de bicicleta era algo que era prazeroso para mim. Aí, de repente, eu começo a achar, nossa, mas aquilo não é mais prazeroso, parece que aquilo se torna-se um peso para mim, e eu começo a reclamar. Então, aquilo que era prazeroso deixa de ser prazeroso. Então, eu estava no meio da minha eutimia, cai uma linha abaixo, é a anedonia. Depois, nós temos a disforia. A disforia seria uma sensação generalizada. Agora não é mais andar de bicicleta, eu não vou querer jogar tênis, eu não vou querer, por exemplo, andar de skate, eu não vou querer andar disso, andar daquilo. Quer dizer, é uma sensação generalizada. Aquilo que era prazeroso deixou de ser prazeroso. E a última seria humor deprimido. É quando você pergunta a mim assim, daí, Frei, como é que você está? Tudo bem? Não estou muito bem, não. Aquilo que eu tenho que pensar, eu demoro para pensar. Se eu tenho que atravessar a rua, por exemplo, fico pensando muito. Há uma letargia na pessoa, quer dizer, o movimento se torna-se muito lento. Tá. Agora, qual a implicação disso dentro da família? Normalmente, César, quando a gente fala a respeito de depressão, muitas pessoas da família dizem, isso é jogada, né? Isso é mentira, a pessoa está querendo enrolar. Né? Esses dias eu escutando alguém falando de uma colega de trabalho, né? Acabou dizendo assim, ela foi lá, enganou o médico, enganou o psicólogo, enganou todo mundo. Por quê? É vista como não tem uma credibilidade, acha que é frescura. Então, muitas vezes a família interpreta aquela pessoa, aquele membro familiar, como uma frescura. Tá? E aí, quando nós entramos nessa questão da família, nós vamos dizer, essa família é uma família funcional ou disfuncional? Às vezes, da família disfuncional, né, a gente antigamente usava um termo, uma família não estruturada, né, a gente não usa mais esse termo, mas então uma família disfuncional, usando a psicologia sistêmica, nós vamos dizer assim, é aquela família que os papéis não estão bem desenvolvidos. Agora, imagine um tempo de pandemia, você com sinais de depressão, vivendo dentro de uma família dessa. Olha o caos. Né? Agora, se nós temos uma família mais funcional, aí sim, a gente consegue superar essa questão da depressão. Porque precisa do aconchego. Às vezes, o depressivo, a pessoa que está com a depressão, né, a pessoa que está com a depressão precisa simplesmente do quê? De um apoio, uma acolhida, né? Podemos dizer de um abraço. Agora, nesse tempo, nem um abraço às vezes é dado, não é verdade? Olha como é que a coisa vai pesando na vida da pessoa. Mas a família tem um papel fundamental. É como se fosse o seguinte, imagine um lago. Tá? Tem um lago. Nesse lago, a água está contaminada. E aí, o que eu faço? Tem peixe lá dentro. Eu cato o peixe, tiro o peixinho fora, coloco num outro lugar, outro recipiente com água, cuido daquele peixe e depois eu pego aquele peixe e coloco naquela mesma água suja. Esse peixe não vai ter vida. Então, o sistema familiar, ele está disfuncional, a pessoa não vai ter
uma longa vida dentro desse campo. A família tem um papel determinante, né? Indiscutivelmente, porque, como eu disse, né, pode ser uma fonte, muitas vezes, da depressão, na medida em que ela não tem essa capacidade de compreender o seu ente, mas ela, sem sombra de dúvida, pode ser também a terapia fundamental, na medida que ela faz o contrário, que ela acolhe, que ela escuta, que ela compreende, que ela ouve, né, que ela dá a condição da pessoa também se manifestar e buscar essa recuperação. Ela parte, claro, da vontade da pessoa, mas também, sobretudo, também do acolhimento familiar, do acolhimento dos amigos, do acolhimento da comunidade. A gente que vive em comunidade sabe o quanto é importante isso. A gente vê isso muito forte aqui no bairro, Frei Ivani, essa questão das pessoas, do acolhimento, né? O quanto isso é importante para as pessoas, né, se visitarem, conversarem. Quando alguém no bairro fica doente, o pessoal procura ter informação, visita. Isso parece que no centro isso se perdeu um pouco, mas aqui no bairro, aqui onde eu moro, na Vila City, por exemplo, quem mora lá no Morumbi sabe do que estou falando, na Graciosa, na Vila Operária, sabe que isso ainda está presente. Infelizmente, diminuiu muito, mas ainda é uma realidade essa questão do acolhimento da comunidade, do viver em comunidade. Aliás, o homem faz a opção de viver em comunidade, né? Como diria o Rousseau, quando ele está lá no estado de natureza, no meio do mato, né? Ele abre mão daquela liberdade total que ele tinha, que lá ele tinha liberdade, por uma liberdade vigiada, que é a liberdade de viver em sociedade. Por quê? Porque o homem é um ser coletivo, ele precisa viver em sociedade. Então, se ele é um ser coletivo, ele precisa ter o amparo das pessoas, e não a condenação, né? E não a efetivação. Além disso, Ivani, também eu acho que não sei, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque também muitas vezes essa questão da ansiedade, essa questão da pressão, da tensão, da depressão, que é característica mais marcante dessa sociedade moderna, daquela modernidade líquida que eu falei no começo, as pessoas às vezes também não têm um projeto de vida. Porque como a vida é muito tênue, é muito líquida, ela não tem consistência, às vezes falta um projeto de vida, né? A pessoa ter onde quer chegar. E a importância disso também, da pessoa ter, a que se pegar, ter esse projeto de vida como razão de ser, razão de existir. E eu só queria então, Ivani, muita gente conosco, 130 pessoas online, né? É recorde da live, né? A última que deu um pouco mais de 60, 70, também com 130 pessoas, 120. Não tem nem como citar o tanto de gente conectada. Eu queria agradecer ao pessoal que está participando. Se tiver alguma pergunta, pode nos fazer. E compartilhe o link, é importante isso. Não só assista, mas dá um compartilhar lá para enviar, que é fundamental para chegar longe essa live. Então, Frei, queria que você faça um pouco disso aí, dessa questão do projeto de vida, né? E o quanto isso é importante também para a pessoa que está nessa condição, para sair dela ou para não chegar nela também. Ok. Eu vou pegar um homem muito conhecido por nós. Certa vez ele fez um discurso no local. E quando ele fez um discurso no local, na sinagoga, ele não foi muito bem aceito pelas pessoas. E quando Jesus ali não foi bem aceito pelas pessoas, diz o texto bíblico, lá em Lucas, no capítulo 4, versos 30, que levaram Jesus para um morro, para um alto, né? E queria jogar de precipício abaixo, queria jogar ele para baixo. Aí o que acontece? Ele saiu, seguiu o seu caminho. Interessante que ele seguiu o seu caminho, todo mundo fazendo aquele barulho com ele, e ele foi. O que nós poderíamos fazer com isso? Que interpretação nós faríamos? É que ele tinha um objetivo na vida. Ele tinha um foco na vida. Né? Viktor Frankl viveu no campo de concentração. No campo de concentração, ele foi que trabalhou toda a questão da terapia baseada no sentido, o sentido de vida. Então, sempre nós precisamos perguntar qual que é o sentido da nossa vida. Para que eu vim para este mundo? Para que eu vim para este mundo? Então, na depressão, César, é interessante quando a pessoa chega para você e começa a falar, eu estou assim, eu estou meio deprimido, tal. Aí você faz a pergunta, escuta, o que lhe dá sentido? O que vale a pena? Aí já liga um pouco também com a questão do suicídio, por exemplo, eu digo assim, eu pergunto, você tem algum parente, alguma coisa? Eu tenho um filho. Quando a pessoa tem um filho, quando a pessoa tem um pai, tem uma mãe, tem alguma coisa outra, a pessoa normalmente já busca muito mais garra, muito mais sentido. Então, infelizmente, às vezes, parece que a nossa sociedade, nós apresentamos uma vida sem sentido. E aí, se não tem sentido para viver, aí
morrer ou ficar, né? Tanto faz. Olha um sintoma, uma característica que quem tem depressão muito forte, quem está numa depressão muito forte, a pessoa quer ficar o dia todo deitado na cama. O que é ficar na cama? O que é ficar deitado? Deitado faz lembrar quando a gente morrer. Tá? Então, faz lembrar da gente. Então, é um estado já de morte. Eu já estou ficando no estado de morte. Agora, se eu tenho alguma coisa, um sentido bem simples, um animalzinho de estimação, vai lá, um cachorrinho para alguém, ou não sei o que, outra coisa, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer isso, se torna bem diferente na nossa vida. Então, é importante a gente ter um sentido, ter um para quê. Por que eu estou vivendo aqui e qual que é a minha contribuição que eu preciso dar para a humanidade. Eu acho isso fundamental, porque a gente, quando estabelece uma meta, a gente se ocupa com isso, né? A gente busca conquistá-la. Mas o problema é que, como eu falei, nessa sociedade nossa, às vezes as metas são muito curtas, né? São muito rápidas, porque a exigência, essa velocidade, tem a tal da síndrome do pensamento acelerado, né? Que é a SPA, que é bem isso mesmo, né? Todo mundo muito agitado, a gente é agitado por natureza. Ou seja, pelo momento que a gente vive, como eu falei, o nosso condicionante é o relógio, é o tempo, porque tempo é dinheiro, né? O bombardeio de informações que a gente tem todos os dias, e agora parece que não, mas com isso aqui, com o celular, com a internet, isso acelerou mais ainda, né? Isso aqui virou uma extensão do nosso corpo humano, a gente muitas vezes se condiciona por conta disso. E aí a ansiedade, o estresse, que já existiam, sempre existiram, assim como o desemprego e a pobreza e a fome sempre existiram, elas vão se intensificar, se acentuar, né? Isso leva a gente a uma condição cada vez mais de isolamento. E a pandemia agora, como o Frei falou no começo, nos confina mais ainda. A gente parece... E a gente não foi feito para o confinamento, né? Como você estava dizendo ontem também, né? A gente não vive no confinamento, não foi feito para isso, né? Mas também, Frei, a gente precisa, nesse momento, dessa crise, pensar um pouco, né? O que a gente precisa mudar, né? Qual que é o papel nosso de cada um? Eu queria que você falasse um pouco da questão da tolerância, da paciência, da solidariedade, da empatia, que é algo cada vez mais raro na sociedade. Cada vez mais a gente se torna indiferente, cada vez mais a gente deixa de se indignar quando vê uma situação de exclusão, quando vê uma situação... Eu me recordo daquela canção da igreja, quando fala assim, quando a gente vem à igreja e a gente vê né, passando fome, você acaba achando normal e vai para a igreja normal. Passa em frente do mendigo, né, e acha aquilo normal, porque já virou parte da paisagem. Ou seja, a gente não tem mais a capacidade, como diria Gilberto Carvalho, nosso amigo Gilberto Carvalho, que era também ligado à igreja e ex-ministro da Casa Civil, dizia: a gente vai perdendo essa capacidade de se indignar com a dor do próximo. E é uma realidade do nosso momento. Como reverter isso? Como buscar exercitar isso? Né? Porque isso também é como um músculo, como um exercício. Se você não fizer o exercício diário da solidariedade, da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, a gente vai cada vez mais se recrudescendo, cada vez mais se endurecendo. Isso também auxilia a gente também nesse processo de depressão. Né? Fala um pouco sobre essa questão desse desafio, né, de ser mais paciente, ouvir mais, ser mais solidário, né? Tá. A gente utiliza um termo que é muito interessante, a empatia. A empatia significa eu me colocar no lugar do outro. Fazer aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Hoje, na oração da manhã, nas laudes, tinha um texto bíblico que colocava justamente sobre essa dimensão. Eu me colocar no lugar do outro. Então, quando eu coloco no lugar do outro, eu vou perceber a dor que o outro está carregando, ou a alegria que o outro está carregando. Uma coisa que tem me admirado é essa questão da dimensão da solidariedade, né? Basta ver quantas pessoas, organizações da cidade ou não organização não está bem organizada, no início da questão da pandemia, o tanto de pessoas que começaram a juntar cestas básicas e essas coisas todas para levar para os mais necessitados. Eu aqui fico, às vezes, na frente da igreja, à noite, ali por volta das 7 e pouquinho, respondendo as ligações telefônicas, e uma coisa que tem muito me chamado a atenção, o pessoal trazendo sopa para os andarilhos de rua, né? Esses dias eu estava lá, recebeu uma marmita de sopa, de repente trouxe um hot dog, um cobertor. Então, parece que as pessoas, no coração das pessoas, essa dimensão da solidariedade, da questão de ajudar.
Claro que isso desperta em nós essa sensibilidade de perceber que existe alguém que necessita. Eu acho que nós precisamos fazer isso, né? Nós precisamos fazer isso. Porque quando eu sou solidário com o outro, eu me enriqueço e estou enriquecendo o outro. Aquilo que eu quero para mim, por exemplo, é tão bom, nesse friozinho que nós estamos, a gente está agasalhado, ter uma blusa, né, para se cobrir. Mas seria tão bom também se todos nós pudéssemos ter uma vida assim. É uma vida plena, uma vida em abundância. Então, por isso que eu penso que isso tem despertado em nós essa dimensão de sermos solidários uns com os outros. É preciso. É fundamental. É fundamental. Agora, uma questão, César, que todas as guerras, normalmente a guerra, a revolução, a epidemia, acelera a nossa sociedade, sabe? Acelera os processos que estão na sociedade. E quando acelera, provoca em nós aquilo que você disse, o SPA, a síndrome do pensamento acelerado. O que é a ansiedade? A ansiedade é tudo aquilo que vem antes, tá? É tudo aquilo que vem antes. Então, suponhamos, nós estamos fazendo agora esse momento a live. Se por acaso eu fosse ansioso, provavelmente essa noite eu não teria dormido. A noite anterior, poderia ter tido pesadelo. Por quê? A gente fica, a ansiedade, eu me trago aquilo que é antes. Eu vivencio, eu não vivencio o meu momento. Eu estou acelerado. Tá? Eu estou acelerado. E é por isso, então, que para muitas pessoas provoca esse mal-estar na vida. Tá? Então, normalmente é isso. Né? Quando eu estou ansioso, por exemplo, vamos pegar agora com a questão da pandemia. Se a gente pensar bem na questão da pandemia, gente, nos primeiros dias, eu tive lá, não sei o que lá mais, comecei a dar uma tosse, não sei o que, eu fiquei pensando, será que eu estou com coronavírus? Né? E fiquei com medo. E realmente, assim, parecia que eu estava com sintomas do coronavírus. De tanto passar álcool, gel na mão, tem hora que você está dentro do carro, alguma coisa, vem aquele um pouquinho de dorzinha de cabeça. Mas será que eu estou com mal-estar disso? Né? Olha a preocupação que estava gerando em mim. Né? E assim, dentro dessa questão do coronavírus, eu acho que todos nós, praticamente, passamos um pouco nisso. Agora, a nossa vida, vamos pensar assim, suponhamos que eu fico com coronavírus. Né? Olha aquilo que eu já vou me preocupar, o que eu posso vivenciar. E, se por acaso eu estou, quem é que vai me levar ao médico? Gente, eu vou chegar lá, eu entro, ninguém vai entrar mais comigo. Eu vou ficar sozinho. Né? Eu vou ficar sozinho ali. E se por acaso eu tiver que... Olha o que pode provocar de transtorno na nossa vida, não é verdade? Já pensou nesse sentido? E a ansiedade, ela é algo bom, se ela for na medida. Ela é importante, porque a ansiedade te deixa mais atento, mais preparado. Agora, quando ela passa a ser um excesso, aí ela começa a fazer mal. E a Maria Amanda aqui, que também atua na área, Frei, também é psicóloga, colabora conosco aqui, ó. Precisamos sempre tirar algo positivo das situações, principalmente no momento em que estamos vivendo. Ser empático sempre. Então, aquilo que a gente falou, é um exercício diário. Né? Você tem que aprender a ser solidário, aprender a ser simpático. Não é ser falso, é aprender a ser simpático. É saber o quanto é importante, às vezes, você passar por alguém e dar um bom dia. Dar um bom dia, um simples bom dia, às vezes. Que você, geralmente, às vezes, não dá porque está preocupado com o relógio, com o tempo, não consegue dar um bom dia. Então, acho que são dicas como essa, pequenas dicas, que vai fazendo com que esse dia seja melhor. Se você dá um sorriso, você recebe outro sorriso. Se você passa no trabalho ou em casa de cara feia, os outros vão te olhar de cara feia também. Quer dizer, ou seja, a empatia também gera empatia. Então, eu não vou nem citar aqui as pessoas, 150 pessoas conectadas agora online. Então, me perdoe, mas hoje eu não vou conseguir falar o nome do pessoal. Vou citar algumas perguntas aqui. A Arlete faz uma pergunta aqui, será que a busca do ter, do consumismo, ajuda a levar mais rápido para a depressão? Quem vai responder isso depois é o Frei Ivani. Mas falando em consumismo, Frei Ivani, eu também tenho essa concepção. A gente vive num momento, infelizmente, em que as pessoas cada vez valorizam mais o ter do que o ser. Quando eu falo isso, não é que as pessoas não têm que valorizar o ter, não tem que buscar um emprego bom, não tem que buscar ganhar bem para dar uma vida digna para a família. Todo mundo busca isso. Eu busco isso, todo mundo busca isso. Isso é salutar, isso é importante. Agora, você não pode transformar a sua vida só na razão do ter, do ganhar, do dinheiro, porque você vira escravo do tempo.
escravo do trabalho, né? E isso é muito ruim. E eu me recordo, até eu vou me permitir contar uma piadinha, Frei Ivani, cidadão, né? Os dois amigos lá, ainda quando jovens na escola lá, conversando, e um amigo virou para o outro e falou assim: olha, rapaz, eu vou embora da cidade. Tinha 14, 15 anos. Eu vou embora porque eu preciso trabalhar. Aqui não vai dar futuro nenhum, é cidade pequena aqui, eu vou ganhar dinheiro, vou fazer fortuna, e eu não vou ficar aqui a vida inteira com meu pai, com meu avô, não. E saiu para o mundo, e o outro amigo ficou lá. Passou 30, 40 anos, esse cidadão foi bem sucedido, ganhou muito dinheiro, aí falou assim: agora eu vou aposentar, já aos seus 60 anos. Né? Foi lá, falou assim: mas vou fazer o quê agora? Vou comprar um sítio lá na terra onde eu nasci, com os meus pais lá. Falei: comprou um sítio na beira do rio. Aí chegou lá no sítio, arrumou tudo. Primeiro dia que ele vai lá agora, eu vou gozar da minha riqueza, daquilo que eu acumulei. Aí foi lá para o riacho, jogou a varinha pescando lá. Frei Gentil, se estiver nos ouvindo, gosta de sair de pescaria, com a varinha lá pescando lá. Daqui a pouco, olhou para o lado, viu um senhor mais ou menos da idade dele, olhou de novo, falou assim: escuta, você não é o José, que era um menino lá que estudava na escola tal, comigo? Ah, eu sou, pois eu sou o Antônio, você não lembra de mim? A gente era amigo, você ficou aqui, você não foi embora? Eu falei assim: não, eu fiquei aqui a vida inteira. Falei: rapaz, eu saí daqui, ganhei muito dinheiro, enriqueci, estou todo de rico agora. Aí o cidadão olhou para o padre e falou assim: e agora, você está fazendo o quê? Agora eu comprei um sítio, estou aqui descansando, pescando e tranquilo. Aí ele virou e falou assim: pois é, eu estou aqui desde aquela época fazendo isso. Então, às vezes, a gente busca muito, e no final da vida, e a gente que é jovem há mais tempo, já estou com 53, a gente descobre que o que é importante para a gente é a família, são os amigos, são os filhos, são os netos, são viver em comunidade, claro, com conforto, com dignidade, e o trabalho é importante nesse sentido. Você buscar ter projetos, ter objetivos na vida, eu vejo que é importante nesse sentido, Frei Ivani, mas nós não podemos transformar esse ter, que é a lógica da sociedade atual, no projeto de vida nosso. Nosso projeto de vida tem que ser viver bem, mas a gente tem um monte de coisas que antecedem isso e que, sem isso aí, jamais vai ser completo. Como? E aí, Frei Ivani, um pouquinho aqui a pergunta da Arlete, né? Será que a busca do ter, do consumismo, ajuda a levar mais hábito para a depressão? E eu vou fazer uma segunda pergunta. Como não condicionar a nossa vida a essa lógica, que é uma lógica atual, uma lógica contemporânea? Como a gente fugir disso? Sem, claro, ninguém está pedindo para todo mundo viver na miséria. Não é isso. Mas sem condicionar isso como razão única de viver. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas você é o nosso professor hoje. Nada disso. Vamos lá, vamos tentar verificar alguma coisa, né? Primeiro, acho que vale a pena buscar qual que é o sentido da gente ter as coisas. Tudo na nossa vida tem que ter um sentido, tá? Então, se, por exemplo, se eu trabalho para que tenha uma vida digna, eu acho bonito lá no Evangelho de São João, João 10, versos 10, que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, o ter uma casa digna, onde é que eu posso descansar, posso chegar em casa, posso conviver, ter um meio de transporte, tudo isso é fundamental para a gente. Nós precisamos dessas coisas, né? Agora, só que isto ajuda a gente, mas não preenche a nossa vida. Então, algumas coisas precisam, por exemplo, não basta eu simplesmente ter, né? Se por acaso eu ficar simplesmente com o ter, vai acabar acontecendo. O que adianta, por exemplo, eu ter um tanto de coisa e não saber onde que eu vou gastar isso? O que adianta eu ter uma excelente estrutura, um dinheiro, mas eu não tenho amigos para que eu possa compartilhar isso com os meus amigos? Ou não tenho dentro da família? O que adianta, por exemplo, eu ter certas coisas e não tem dentro de casa uma estrutura para eu compartilhar? Então, normalmente, isso nos leva, sim, a uma depressão. Então, ter não é sinônimo de saúde mental. Não é. Não é porque eu possuo alguma coisa que eu tenho saúde mental. Não. Às vezes eu posso ter as coisas, mas eu não tenho uma saúde mental. Então, é o sentido daquilo que eu vou dando para cada coisa. Eu vejo um pouco por aí, né? Agora, vamos voltar um pouco nessa questão do ter, ali, dessa dimensão
social nossa. Vamos pensar na questão da pandemia. Na pandemia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Tá? Eu tenho que mudar meu estilo de vida. Para nós que somos brasileiros, nós temos sempre o jeito de abraçar. Né? Nós gostamos de chegar, cumprimentar o outro, dar um beijinho daquilo e outro. Nós agora... Hã? É nosso, né? Isso é nosso, isso é do brasileiro. É nosso, é nosso. Com isso, na pandemia, nós vamos cortando tudo isso. Isso vai gerando também em nós um certo estresse. Né? Vai gerando um certo estresse, porque nós o quê? Sentimos falta disso, sentimos a falta do contato. E na depressão, quando eu estou no sentido da depressão, às vezes eu quero algumas pessoas que chegam comigo e que tenham tempo comigo, que dê um abraço, que dê um afeto, que diz, olha, coragem. Às vezes nós não vamos ter isso. Tá? E aí nós vamos ficar o quê? Confinado. Eu não sei. Imagine, por exemplo, um animalzinho, né, que fica o tempo todo preso. Ele já fica irritado por excelência. Por sua vez, ele já fica estressado só por aquele jeito ali. Agora também, César, a gente ficar no confinamento, digamos, entre aspas, nesse sentido, já vai provocar em nós também essa dimensão um pouco meio melancólica, um pouco meio deprimido. Tá. Também não vamos colocar aqui, gente, a tristeza, que é louvável também. Né? Nós não somos assim. Eu não amanheço o dia e digo, hoje eu vou ficar alegre o dia todo. Não. De repente, vai acontecer alguma coisa que vai me quebrar. E na tristeza também, a tristeza também faz parte do nosso dia a dia. Às vezes nós não sabemos lidar com as frustrações. Nós não sabemos lidar com o quê? Com os nossos nãos. Né? Então, eu não posso isso. Aí eu já fico irritado, eu já jogo o culpo em alguém, eu já irrito. Então, não. O não faz parte. O limite das coisas fazem parte da nossa vida. Tá? Então, isso é educativo também para nós e para a gente enfrentar a nossa situação. Olha lá, Frei Ivani, 180 pessoas conectadas conosco, né? Eu queria aqui colocar uma colaboração da Samira, que é terapeuta, né? E diz o seguinte, ó, uma dica para aliviar o estresse e a ansiedade que vivemos nesse momento de pandemia é parar, respirar e ouvir o que os nossos pensamentos querem dizer. Fechar os olhos e nos ouvir vai ajudar a identificar o que estamos sentindo. Acolher o pensamento e buscar o que é de positivo neles, porque sempre tem o seu lado positivo, e liberar através da respiração. Então, uma técnica aí, né, de relaxamento, e o relaxamento também, Ivani, tem a ver também com a retirada, com a oração, com a espiritualidade, porque a gente está falando aqui de um problema que é a ansiedade, que é a depressão, que é o estresse, que é a própria pensamento de suicídio, né? Eu tenho um dado, eu comentava com você que a minha tese de doutorado, ela discute o adoecimento no trabalho. E na pesquisa na empresa que eu fiz, para você ter uma ideia, em torno de 20% dos trabalhadores dessa empresa, em algum momento manifestaram que pensaram no suicídio. Você imagina, uma empresa com 7, 8 mil funcionários, você tem um dado como esse. Imaginar que 20% das pessoas, em algum momento, pensou no suicídio. E claro que isso está associado à questão da modernidade, do trabalho, do estresse, sobretudo como isso. Olha lá, quase 200 pessoas nos acompanhando, então bombando nossa live. Qual o papel, Ivani, da espiritualidade nesse processo? Porque a gente sabe que a depressão e várias dessas doenças, ela tem um aspecto médico. Eu quero que você fale um pouco disso também. A gente está aqui falando sobre tudo isso e ninguém está dizendo que não precisa do medicamento. O medicamento é fundamental. O tratamento médico, o tratamento com o profissional na área é fundamental. Ninguém pode abrir mão disso. Mas não é só isso, né, Frei Ivani? Qual o papel da espiritualidade? Acho que você aí também, não só na condição de psicólogo, mas também de padre, e pode falar um pouco sobre isso. Qual o papel da espiritualidade desse processo, né, de recuperação e de prevenção, né, para não chegar numa condição como essa? Eu acho que é importante também falar um pouco disso. Ótimo. Então, acho que quando nós lidamos com alguém que esteja com depressão, nós precisamos de trazer presente dois profissionais, né? O profissional psiquiatra, que é o médico próprio dessa área, que vai fazer essa avaliação psiquiátrica, que vai fazer a sua intervenção com o medicamento. Sem dúvida nenhuma, precisamos disso. E também nós precisamos da psicoterapia, do psicólogo, que entra na questão do tratamento da pessoa
para que ela possa rever, dar alguns significados à sua vida. Agora, o que nos ajuda a espiritualidade? Então, vamos entrar na questão da espiritualidade. E quando eu falo aqui na espiritualidade, não é porque eu estou puxando, porque eu sou religioso, porque eu sou padre, não, né? Eu sou freio. Não, na espiritualidade, o que a gente poderia pensar, né, na espiritualidade? A espiritualidade nos ajuda a relacionar melhor com quem? Com Deus. Então, existem pesquisas, e quando uma pessoa está, por exemplo, no hospital, ou que tem algum tipo de doença, e que tem uma espiritualidade, ela tem mais sentido para recuperar. Aquele que não acredita em nada, a sua recuperação se torna mais complicada. Isso é pesquisa científica, e não é pesquisa que vem lá do Vaticano, que vem de padre, não. É pessoas médicas mesmo, que estão, os cientistas, que trabalham justamente esse aspecto da espiritualidade. Porque a espiritualidade me ajuda a ligar. Então, existe o quê? Um transcendente. Existe um outro. Eu preciso ir além da espiritualidade. E com isto, eu passo a vivenciar melhor com aqueles que estão presentes na minha vida. Então, vamos aqui. Coisa simples. Já aconteceu de pessoas que estão com depressão, que não saem de casa. Às vezes, aqui no atendimento pastoral espiritual, eu digo, você mora onde? Ah, mora não sei onde. Mora perto da igreja? Não, não muito não. Então, vou fazer o seguinte, senhora, ou senhor, seja quem for. Vai, durante 9 dias, você vai sair de casa, você vai até a frente da sua igreja, chega lá e reza, por exemplo, 3 Pai Nosso. É isso? Vai lá e reza 3 Pai Nosso. Ou, se é de outro tipo de outra denominação religiosa, procure, tem um pouco nesse sentido. O quanto que ajuda. Por exemplo, eu estou ansioso, eu tenho uma ansiedade muito grande. Ah, é? Nossa, vida, eu não consigo dormir no trabalho. Então faça o seguinte, você senta, acende uma vela, ou olha por um ponto, e fica parado lá 15 minutos. Aquele que a Samira agora mesmo está dizendo, né? A meditação. Pronto. Senta lá, fica lá parado. Ah, mas eu não consigo. Vamos sentar. E normalmente a pessoa ansiosa fica com as pernas balançando, com agitada, né? Olha, são meios que por acaso a gente fizer, dá. Nós sabemos muito bem, César, que quem tem uma espiritualidade mais forte, normalmente não se comete, dificilmente comete suicídio. Porque tem sentido na vida, né? Quantas pessoas que eu já ouvi falando assim, pois é, Frei, eu não cometo suicídio, já pensei, mas eu não quero ir para o inferno. Eu não vou, né? Eu não quero ir para o inferno. Mas Deus que me deu a vida. Então, foi que ajudando. Mas quando tem um dado, vamos pegar aqui biblicamente, tem um dado lá do profeta Elias. Um dia o profeta Elias, nossa, ele tinha feito bastante trabalho, assim, tinha matado lá o sacerdote Baal, tinha lutado. Quer dizer, ele estava no auge da sua missão. De repente, apareceu a bendita de uma mulher, a mulher do rei. E a mulher do rei botou o profeta abaixo. O profeta ficou acabado. O que o profeta fez? O profeta pediu a morte. O profeta Elias disse, não, deitou debaixo da árvore do junípero, lá deitou e quis morrer. Aí Deus manda o anjo, né? O anjo chega e levanta, Elias, levanta-te, tem um longo caminho para percorrer. Aí Elias olha, vê o alimento, volta a dormir de novo. Olha aí, ó, deitado. O anjo chega e diz, Elias, levanta. Aí depois Elias levantou e foi. O que foi o papel do anjo? O que é o anjo? O anjo é o mensageiro. Então, eu acho que todos nós podemos ser anjos dos outros, mensageiros, levando o quê? Alegria, levando entusiasmo, levando fidelidade para a vida, né? O mundo não se acaba, não é essa desgraça que às vezes é pregado, não. Temos coisas muito boas para vivenciar, né? Temos coisas boas para se comunicar. Então, ser anjo na vida do outro, e aí também eu faço na minha vida anjo para mim mesmo. E eu acho importante isso, né? A gente tem aqui várias pessoas nos acompanhando, pessoas que professam várias religiões, participam de várias igrejas, e é isso que o Frei Ivani fala. Quando a gente fala espiritualidade,
A gente não está aqui falando especificamente de uma religião ou de uma igreja, não. Os cristãos, né, a igreja católica, as igrejas evangélicas, o budismo, enfim, qualquer religião ou qualquer igreja que leve você a ter um encontro mais próximo com Deus. Porque o medicamento ele é fundamental, a gente volta a dizer aqui, que o Ivani falou, ele é fundamental, você não deve abrir mão nunca, né, em qualquer hipótese do tratamento médico, do acompanhamento médico. Agora, a questão da alma, ela é simultânea. Né? Se você não curar a sua alma, você não cura o seu corpo. Né? Você desintoxica, mas se você não curar a sua alma, se você não mudar a sua forma de pensar, não tiver esse encontro com Deus, encontrar com Deus é encontrar com o próximo, ninguém encontra Deus se não encontrar o próximo, né? O irmão. Então, esse processo que vai dessa somatória capaz de te resgatar, de fazer você voltar e até de impedir que você chegue numa condição como essa. A gente teve vários depoimentos de pessoas aí que até manifestaram, que já tiveram até pensamentos suicidas, o que demonstra que aquilo que a gente está debatendo aqui tem veracidade. E quando o Frei fala de estudo, né, que quem tem uma espiritualidade, qualquer ela que seja, a chance de cura é muito maior, isso é científico, gente, isso não é achismo, não. Né? Tem um estudo de 2013, quem quiser pode pesquisar lá, no Departamento de Psicologia da Universidade de Columbia, uma das principais universidades norte-americanas, que fala isso, que quem tem uma espiritualidade forte tende a acelerar ou até, muitas vezes, até prevenir o adoecimento. Acelerar a cura ou até prevenir esse adoecimento. Então, é algo científico. Não é algo assim, só do achismo. Aquilo que era impressão nossa fica reforçado, né? E o próprio Evangelho fala isso, que a sua fé te curou, né? Então, não é só a fé, é também o medicamento, mas também é a fé. É você acreditar que existe uma missão maior a ser cumprida. Frei Ivani, a gente está falando tanto aqui, você está dando várias dicas aqui de como as pessoas, né, no seu ser, no seu pensamento, na sua condição de ser humano, de buscar formas e caminhos, pistas, porque ninguém tem fórmula mágica, de tentar evitar esse mal tão ruim que é a depressão, que é a ansiedade, que é a pressão, que é o estresse. Mas também existem o papel do Estado aí, e acho que é importante também debater isso. Quando a gente fala que tem essa função, né, do cidadão, função dele mesmo, da família, nós falamos da família, nós falamos também da própria espiritualidade, e aí o papel da igreja enquanto aqueles que são cristãos ou que professam sua fé, que tem uma importância também nisso, mas também tem o aspecto do Estado. E quando eu falo aqui do Estado, eu estou falando aqui especificamente onde as pessoas vivem, porque eu sempre brinco, né? As pessoas não vivem em Brasília, não vivem em Curitiba, nós vivemos aqui em Parnavaí. Quem vive em Tamboara, está morando lá em Tamboara. Né? E assim, Amaporã, a gente vive nas cidades. Você entende também que essa questão da cidade ser um ambiente saudável, né, possibilita ou facilita, né, que as pessoas possam se recuperar e possibilita que as pessoas não se adoeçam? Essa questão do ambiente. Quando eu falo disso, eu estou falando do bem-estar mesmo, né? Porque não adianta nada você ter um relacionamento bom, mas você não tem um espaço para fazer um lazer, por exemplo, lá no bairro. Não adianta nada, às vezes, você ter um belo lago construído num local central, mas não ter, por exemplo, lá um espaço desse lá no bairro, lá na Vila Sítio, no Jardim Maringá, no Morumbi, no IP, no DR, na Graciosa, no Sumaré, na Vila Operária, lá no Lorenzetti, ou seja, você criar espaços para que as pessoas também possam ter um ambiente de vida com qualidade de vida. Você acha também que isso não é importante? Aí acho que entra essa questão do ente, né, institucional, que é as administrações. Tem um papel importante também nesse processo, não tem? Como é que você vê isso? Tá, ok. Para a gente ter uma vida saudável, eu penso o seguinte, César, nós precisaríamos ter uma boa estrutura da nossa vida. Por exemplo, o esporte. O esporte para quem gosta. Eu estou vendo agora muita gente praticando aí, andando de bicicleta, né? Andando de bicicleta. Essa semana eu estava aqui, ontem, estudando aqui na minha sala, aqui na frente de casa, a garotada tinha 2 piá andando de skate, né? Lá com skate. Eu vejo que muitas vezes, dentro de principalmente nas cidades menores, um índice assim de garotos, de jovens mesmo, que falam assim, estou um pouco bem depressivo, não sei o que lá mais, tal. Aí eu penso assim, meu Deus do céu, será que nessa cidade tem alguns lugares, tem quadra de paratênis, tem quadra, por exemplo, para
para o futebol, tem quadra para vôlei, essas coisas todas. Então, se nós tivermos uma infraestrutura, quanto melhor, quanto mais infraestrutura nós tivermos, vai deixar a nossa população mais saudável. Tá? Se à noite, por exemplo, né, a garotada, para onde que nós vamos? Qual lugar que vai? Ou até, vamos pensar também a nossa terceira idade, vamos pensar os idosos. Gente, não custa nada, é tão bom quando o pessoal da terceira idade se reúne para rezar, claro, sem dúvida nenhuma, mas quando se reúne para um bailão, alguma coisa, o pessoal se encontrar para partilhar. Então, eu vejo que nós deveríamos sempre ter estruturas em todos os campos, tanto estrutura política, econômica, até nas igrejas também. Eu me recordo que quando eu trabalhei lá em Curitiba, na Vila Fani, quando eu cheguei lá, uns anos atrás, como pároco, nós tínhamos uma quadra. A quadra estava fechada. E aí, aquela quadra fechada, eu falava assim, gente do céu, mas essa quadra é fechada. Abrimos a quadra para a garotada vir para a quadra. E os garotos vinham para a quadra, as meninas vinham ali, ficavam jogando vôlei até a tarde, eu tentando falar futebol. Depois dizia, gente, vamos para casa e depois vem para a missa. Como aquilo mexeu. Como aquilo mexeu. Lá em Curitiba também, outra experiência, a garotada andando de skate na rua, na frente de casa, lá na Praça das Tendas. Eu pensava assim, meu Deus, por que esse pesado não vai chegar e vai, né, fazer um pedido, alguma coisa, solicitar uma pista de skate e tal. Então eu penso que quanto mais estrutura para o lazer, para a cultura, para o esporte, é saudável para todos nós. Né? Inclusive, o objetivo também dessas lives, a gente debateu anteriormente a questão do meio ambiente, a questão da cultura, a última live, a questão da educação. Tudo isso aí, ao meu ver, vai influenciar diretamente essa questão do ambiente. Porque o ser humano ele se forma por dois caminhos. Por ele mesmo, né, pelo seu autoconhecimento, e pelo ambiente que ele está inserido. Né? Isso, o ambiente influencia diretamente dele. Então, se você tem uma cidade onde você tem praças, pistas de caminhada, ciclismo, quadra de areia, que às vezes é um projeto fácil. Eu vejo aqui na Vila City, você tem ali o Ribeirão Pavãozinho. Se você ali no entorno, Maringá faz muito isso, você cercar aquilo, garantir que aquilo vai ser preservado, no entorno ali, fazer uma pista de caminhada para as pessoas fazerem uma caminhada, uma pista de areia, um espaço, enfim, que as pessoas possam viver, ter um pouco mais de qualidade de vida, sem precisar se deslocar, por exemplo, no centro, sem precisar ir lá na Praça Pioneiro, ir lá no Noroestão e no estádio, que são basicamente 3 espaços que a cidade tem. A gente vê inúmeras quadras, aí, como você falou, quadras de escola, quadras de associação de moradores, que são subutilizadas, que poderiam estar sendo colocadas à disposição da comunidade. E aí você precisa de projetos para isso, é claro. Mas você fala, por exemplo, nessa questão da função do desenvolvimento social, a assistência social tem que ir além da questão do atendimento lá local do CRAS. Tem que fazer isso, possibilitar mecanismos, por exemplo, que o pessoal da terceira idade possa aproveitar melhor isso. Que as crianças, o vereador Carlos aí falava, ele que é professor, de como ele se entristece ao ver os jovens, muitas vezes sem ter opção do que fazer, e até entrando em depressão, e até às vezes se cortando. Que às vezes a cidade não oferece isso para a juventude. Que tipo de espaço? Vamos falar da internet, como democratizar isso? A gente via agora essa questão da pandemia, da necessidade dos alunos terem que estudar em casa, e muitas vezes não tem internet em casa. Boa parte não tem, 40% não tem internet em casa. Prefeituras aqui da região, salvo engano, Mirador, por exemplo, criou um espaço público na praça onde tem internet de graça para todo mundo. Você vai em Paris Norte aqui, Frei Ivani, aquela saída para São Carlos, lá em Paris Norte, quem conhece lá sabe do que eu estou falando, lá eu mando um abraço também para o ex-prefeito Beto Risotto, e para o prefeito Lércio agora também, fizeram uma transformação naquela região, era uma área pobre, né, onde o pessoal que morava lá tinha poucas condições sanitárias, urbanizaram tudo, construíram um número razoável de casas populares lá, construíram uma escola junto, uma creche e construíram um lago. O lago hoje, que é a marca de Paris Norte, está nessa região, que é a região mais pobre da cidade de Paris Norte. Se transformou aquela região. Olha a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas. Então, tudo isso aí vai influenciar diretamente na questão da formação. A educação, a escola de tempo integral, com oficinas, com alternativa para as crianças aprenderem, ou seja, a criança ocupada, ela sai da rua, ela não está ao alcance da drogadição, não está ao alcance de pensamentos errados. Então, ou seja, a administração tem que pensar a administração como um todo, integrar o lazer, cultura, desenvolvimento social, educação,
saúde tem que trabalhar de forma conjunta, cada um com a sua área específica, mas numa ação conjunta, como se fosse um grande guarda-chuva, que vai fazer esse trabalho das chamadas políticas públicas, que vai dar qualidade de vida mais para as pessoas. Então, acho que são duas facetas. Uma é essa que a gente debateu bastante, que é a questão individual, o papel da família, o papel da igreja, mas também o papel do Estado. O Estado não pode ficar ausente disso. É preciso dar condições para a população ter essas condições mínimas, é humanizar esse atendimento. Então, acho que são questões importantes. Nós estamos aí com 55 minutos, Ivani, nós temos um limite aí de 1 hora, e muita gente aqui perguntando. Eu não vou citar ninguém, porque, como eu falei, tem 200 e poucas pessoas conectadas agora. O tanto de comentário que tem aí é impossível. Depois a gente vai tentar responder um a um. Eu queria muito agradecer a participação de todos. Eu queria, Frei Ivani, que você ficasse à vontade para as considerações finais. Já eu sei que, como eu falei, tem muita coisa para debater, mas ficou um gostinho de quero mais. Quem sabe a gente dá um repeteco nisso, continue nesse assunto, ou até em outros assuntos tão importantes para a cidade. Mas eu queria que você fique à vontade, pode usar o tempo que quiser aí, se alguma coisa que você acha importante ou uma mensagem final para quem está nos acompanhando aí. Eu queria agradecer muito quem esteve conectado conosco até agora. Ok, eu gostaria de terminar usando um conceito de espiritualidade de Frei Beto. Ele diz que espiritualidade, César, é a capacidade de se abrir amorosamente ao outro, à natureza e a Deus. Se abrir à natureza, ao outro e a Deus. Então, nós estamos nesse tempo de pandemia, isso está nos ensinando também a viver como pessoa, está nos ensinando a voltar para nós mesmos. O silêncio, a solidão, nunca é desespero, nunca é desespero, tá? Mas também eu vejo que, voltando, me perdi aqui agora, tá? Essa passagem ali, mas tá bom. Mas o importante também é a questão da solitude, de eu estar comigo mesmo, de eu voltar o olhar para mim e também para o outro. Então, que a gente pudesse ser mais gente, tá? Ser mais humano, criar uma sociedade, Padre Leon diz, uma sociedade baseada na civilização do amor. Uns com os outros, respeitando as nossas diferenças, respeitando os nossos pensamentos. É isso que nos enriquece para que a gente tenha uma vida saudável mentalmente. Agora, quando alguém, por exemplo, estiver com isso, não menospreze. Vamos valorizar, vamos ser apoio um para o outro. A você que nos acompanhou, eu quero dizer assim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E é a primeira vez que eu faço um negócio desse, junto aí. Quando o César me ligou, eu disse, César, eu aceito, porque eu gosto de desafio. Eu aceito porque eu gosto de desafio. Então, agora eu posso dizer assim, deixa esse servo descansar em paz. Muito obrigado, que Deus abençoe abundantemente você e a sua família, a sua casa. Amém. Obrigado, Frei Ivani. Eu queria agradecer de coração também você ter aceitado o convite. Eu acho que foi um ganho para a cidade inteira. Como eu falei, essa live, além de quem está conectado conosco, vai repercutir agora. As pessoas vão ter oportunidade, podem depois acessar na nossa página, também no canal, lá no YouTube, pode ir lá na página, ter o caminho do canal, todos esses vídeos estão lá. E eu queria reforçar isso que o Frei Ivani falou, a importância da gente debater questões que têm a dizer com a nossa vida. Nós não podemos ficar omissos a essa condição, ainda mais num ano como esse, que é um ano especial, que é um ano de eleição, você vai definir o futuro da sociedade. Então, você que está nos acompanhando, a ideia aqui é essa, trazer temas importantes, temas do cotidiano que tem a ver com a nossa vida. Na semana que vem, a gente vai estar aqui também com um convidado especial, Márcia Lopes, que é de Londrina, foi secretária municipal de assistência social lá, foi vereadora e foi ministra, nada mais do que ministra da assistência social do governo da ex-presidente Dilma. Então, é alguém também que entende do assunto. E a gente vai estar debatendo também com ela aqui essa questão também da assistência social, que está intrinsecamente ligado, né, Ivani, com essa questão também que a gente debateu aqui hoje. Porque, como eu falei, a gente aqui não está com a ideia de dar uma pista pronta, a ideia é demonstrar aquilo que é importante, repensar para mudar, mas sem abrir mão, claro, também do tratamento médico. Eu acho que isso é fundamental. Então, mais uma vez, Ivani, obrigado de coração. Saudades, como disse, dar um abraço, de participar de uma celebração, né, de vê-lo cantar. Todo mundo pediu aí. Por isso que o Ivani deu uma perdida aí, porque várias pessoas pediram para ele cantar. Essa voz maravilhosa que você tem. Então, um abraço aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.